Olá a todos novamente. Aqui é o professor Bruno César, professor da disciplina de Química Analítica 1, e a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo com o tema Preparo de Soluções, né, dentro da cadeira de Química Analítica, como continuidade aí do que já foi visto na apresentação anterior, em que discutimos um pouco sobre as unidades de concentração e as classificações das diferentes tipos de soluções que podem ser trabalhados em ambiente laboratorial, né? Então, a ideia inicial na aula anterior era discutir quais as unidades de concentração que nós podemos nos deparar, sendo uma delas estabelecida como padrão pela IUPAC e continuamente empregada nos trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos e também em bancadas de laboratórios, que é a molaridade. E também vimos vários exemplos de conversão dessas mesmas unidades de concentração. Foi possível, então, estabelecer relações matemáticas entre essas mesmas unidades de concentração. A ideia agora é abordar como essas soluções podem ser preparadas através de um método bem simples, mas que requer atenção por parte do analista, tendo em vista de que a solução ela é, de fato, um, um, um meio para que você desenvolva todo o seu experimento analítico, químico como um todo, né, de diferentes campos, a química orgânica, inorgânica, a físico-química e na própria analítica. Por mais que seja um assunto, vamos dizer assim, básico, ele é limitante para o pleno desenvolvimento de qualquer procedimento químico que vai ser realizado. Nós temos que ter a certeza de que a solução que vai ser trabalhada, ela tem um nível de concentração exatamente conhecido ou possível de ser determinado. Para que isso seja então devidamente realizado, nós temos que saber preparar uma solução. E um método muito simples para isso é a diluição, né? A diluição ela passa a ser uma ferramenta aí, uma metodologia bastante utilizada com o preparo de solução. E por definição, nada mais é do que uma diminuição da concentração de um determinado soluto pelo incremento de solvente que aquela amostra possa vir a ter, né? Então, é um processo no qual se adiciona solvente a uma solução de forma a diminuir sua concentração para um valor desejado, né? Então, note que o que é trabalhado quando se discute diluição e preparo de solução é o termo solvente. Lembrando que solução é uma mistura contendo em um mesmo sistema o soluto e o solvente. O soluto, para nós aqui na química analítica, geralmente é a espécie que é de interesse quantitativo, de interesse analítico, de interesse para que nós tenhamos a determinação da sua concentração. Ou ainda aquela espécie que vai ser utilizada para determinar outro analito presente no sistema. Então, o soluto ele nunca é manipulado, ele nunca é alterado em termos de quantidade. O que nós alteramos no conjunto soluto-solvente sempre será o solvente. Primeiramente, a abordagem que vai ser feita aqui é no sentido de aumentar a quantidade de solvente. Então, se você mantém fixa a quantidade de soluto no meio e aumenta a quantidade de solvente, você aumentou o volume de solução, consequentemente, a concentração daquele mesmo soluto vai diminuir. Por isso você tem aí a diluição como uma diminuição da concentração e, obviamente, para um valor desejado, né? Então, o processo inverso à diluição é tão importante quanto a própria diluição, que é a evaporação ou aumento de concentração, né? A ideia da diluição é você aumentar a quantidade de solvente para possibilitar uma diminuição de concentração do analito, uma diminuição de concentração do soluto. Em determinadas circunstâncias, esse não é o objetivo. O objetivo passa a ser justamente o inverso. Passa a ser que você tenha a necessidade de você observar o analito com mais facilidade, ou seja, ter um aumento do seu sinal analítico. Tentar trazer um caso bem
bem claro para exemplificar essa situação. Amostras que possuam concentrações a nível traço, que nós vimos na apresentação anterior, concentração em partes, né? Principalmente partes por milhão, partes por bilhão e até mesmo partes por trilhão, algumas técnicas ou alguns instrumentos analíticos não são capazes de enxergar aquele analito de maneira muito clara. A concentração é tão baixa que o detector às vezes não consegue perceber a presença daquela substância no meio. Uma forma de você fazer com que aquela substância se torne visível ao equipamento é aumentando a sua concentração. Agora, como que vamos aumentar a concentração de uma espécie de maneira controlada para que ela se torne visível ao equipamento? Uma vez que eu não posso manipular o soluto. Lembrando, se você manipula o soluto, você altera a concentração do teu analito de uma forma não tão controlada. A ideia, então, é que você, nesse caso, diminua a quantidade de solvente. Obviamente que uma técnica muito simples para você diminuir a quantidade de solvente é a simples evaporação da amostra. Contanto que o teu analito também não seja volátil, porque se ele for volátil, ele vai ser perdido na própria evaporação. Então, substâncias que tenham ponto de ebulição muito grande, né, que não são passíveis de volatilização, podem ter o seu sinal analítico incrementado, elevado, simplesmente por uma evaporação do solvente. Então, imagine a situação em que você tem um becker preenchido com água e cloreto de sódio. O cloreto de sódio não evapora e o cloreto de sódio você tem a intenção de que ele aumente de concentração. Uma possibilidade, uma técnica muito simples a ser utilizada seria a própria evaporação da água, sabendo que o cloreto de sódio vai permanecer fixo, a água vai evaporar e da solução final você vai ter um volume menor do que o inicial com a mesma quantidade de soluto. Consequentemente, a concentração do cloreto de sódio vai ser maior do que o valor inicial. Então a gente pode trabalhar nessas duas possibilidades, aumentando o volume de solvente no meio, ou seja, diluindo, ou diminuindo a quantidade de solvente nessa solução. Consequentemente, você terá um aumento de concentração. Então, nos processos de diluição e concentração, o que é alterado é apenas o volume de solução, permanecendo inalterada a quantidade de soluto. É importantíssimo que isso seja reforçado, pois o soluto é a espécie que você pretende determinar. Então, não é de interesse algum manipular, alterar, modificar a quantidade que esse soluto existe no meio. O que é alterado, com certeza, é a quantidade de solvente. Esse esquema apresenta bem as várias etapas de diluição que são empregadas. Bem simples, na verdade, né? Vejam que a ideia é que tenhamos aqui uma solução inicial de uma concentração maior, chamada de CI, concentração da solução inicial. Dessa solução inicial, vai ser retirado um dado volume, chamado de VI, ou seja, volume empregado da solução inicial, para que, quando completado, aferido com uma determinada quantidade de solvente, ou seja, você tenha um volume final VF, atinja-se então uma concentração final conhecida. Ok? Então o esquema basicamente é o quê? Eu tenho a intenção de preparar uma solução de concentração final conhecida a partir dessa mesma solução de concentração inicial maior, uma amostra concentrada. Como fazer isso? Então eu tenho que calcular qual é esse volume que, uma vez aferido a um volume final, eu tenha exatamente aquela concentração desejada. Isso daqui é interpretado do ponto de vista matemático através da lei da diluição, que é CI/VI igual a CF/VF. Algumas literaturas indicam C1V1, C2V2, né? Mas o que importa é que a gente interprete isso de maneira correta, onde você tem uma solução de concentração inicial, dela será retirado um dado volume para fins de preparo de uma concentração final e um volume final, ambos conhecidos. Né? Então, você tendo 3 dessas variáveis, a quarta é calculada. E aí dá para você fazer
as diversas possibilidades de prática laboratorial possível. Para exemplificar essa aplicação da regra da diluição, nós temos aqui uma situação bem simples, pela qual nós vamos trabalhar com o hidróxido de potássio, uma solução de hidróxido de potássio, 8 gramas por litro, então a solução de concentração inicial em 8 gramas por litro, e dessa solução de hidróxido de potássio, 8 gramas por litro, foram retirados 20 mililitros dessa solução, sendo esses 20 mililitros diluídos até 100 ml. Então a ideia aqui é, dentro desses 100 ml, qual será a concentração em mol por litro da solução resultante? Ou seja, a solução resultante é aquela final que foi preparada, ou seja, 100 ml. Então, é o mesmo caso da situação anterior do esquema que foi apresentado. Você tem uma solução de concentração inicial, dela será retirado um dado volume e aferido para um volume final conhecido. Daí é possível calcularmos a concentração da solução final. Utilizando a regra da diluição, então, concentração inicial vezes volume inicial será igual a concentração final vezes o volume final, e basta substituirmos os termos de cada termo aqui dessa equação que é apresentada. A nossa concentração inicial será aquela de maior valor, ou seja, 8 gramas por litro. O volume dessa solução que foi retirado corresponde aos 20 ml trabalhados aqui da retirada da alíquota. O volume final corresponde ao volume da solução resultante, que corresponde aos 100 ml, e nós vamos calcular justamente a variável que está sobrando, que é a concentração final, é o que está sendo solicitado aí na questão, né? Então, substituindo cada termo, nós vamos ter 8 gramas por litro vezes 20 mililitros, igual à concentração final, que é a variável, vezes o volume final, que corresponde aos 100 mililitros da solução resultante. Fazendo o cálculo, nós vamos ter uma concentração final da ordem de 1,6 gramas por litro. Então vejam, nós tínhamos 8 gramas por litro, e ao retirar 20 mililitros dessa solução, completar para 100 ml, nós conseguimos preparar uma solução 1,6 gramas por litro. Note que nessa fala que eu tive agora, eu mencionei 8 gramas por litro, retirando-se 20 ml e completando-se para 100 mililitros. Não foram adicionados 100 mililitros de água, foram completados para 100. Tanto é que esse VF não corresponde ao volume de solvente, ele corresponde ao volume de solução, ao volume final, ok? Se fôssemos calcular o quanto de água seria necessário para se preparar essa mesma concentração por simples adição de solvente, corresponderia então ao volume final menos o volume da alíquota, então seriam necessários aí 80 ml de água. Bem, a questão não encerrou porque é pedido para expressar a concentração final em termos de mol por litro. E nós obtivemos um valor em termos de grama por litro. Uma coisa é importante que seja mencionada. As unidades de medida devem ser obedecidas nessa regra da diluição. Se você estiver trabalhando com concentração em grama por litro, obviamente só pode ser obtido concentração em grama por litro. Se você estiver trabalhando com volume em mililitro, obviamente o valor a ser trabalhado no outro termo da equação será também em mililitro. Se for litro, aqui também será litro, microlitro, microlitro, e assim vai. Então nós não temos como obter a concentração final em termos de mol por litro se estamos trabalhando com a concentração inicial em gramas por litro. Mas, uma vez conhecido esse valor, a molaridade da solução é facilmente encontrada a partir da própria definição de molaridade. A molaridade é igual à massa do soluto sobre a sua massa molar pelo volume de solução em que ele se encontra. E utilizando exatamente esse conceito, esse resultado de concentração final em gramas por litro, a gente chega ao valor de molaridade. A molaridade será a massa, que é de 1,6 gramas por litro, ou seja, esse V aqui é substituído por 1, já que esse volume já está em litro, e o 56,1
corresponde justamente ao peso molecular do hidróxido de potássio, né? Um potássio mais um oxigênio mais um hidrogênio, dando 56,1. E resolvendo esse cálculo, nós temos um valor de molaridade correspondente a 0,0285 mols por litro. Outra aplicação bem comum da regra da diluição é no preparo de soluções a partir dos reagentes comerciais, que, como mencionado na aula anterior, muitos dos reagentes, principalmente ácidos e substâncias orgânicas, estão presentes no rótulo na forma dos seus títulos, título em massa, né, especificamente. Então, por exemplo, nós temos aqui uma situação muito típica em laboratório. É o preparo de solução de ácido clorídrico, poderia ser aqui o ácido nítrico, sulfúrico e outros ácidos, né, que temos no laboratório. Então, qual o volume de HCl, qual o volume de ácido clorídrico PA, ou seja, para análise, e o PA aqui significa que ele está concentrado, revendido a uma concentração em porcentagem mássica de 37%. Então, que volume é esse requerido para se preparar 500 ml de solução 3 mol por litro desse ácido? Ou seja, imagine que você tem um frasco do ácido PA, e desse frasco altamente concentrado, você quer preparar 500 ml de uma solução 3 molar. É uma situação típica de diluição. A ideia aqui é qual? É quanto desse ácido deve ser diluído para 500 ml, contanto que a concentração final fica equivalente a 3 mol por litro. Né? E aí são fornecidos alguns dados, que é correspondente à densidade do ácido clorídrico, de 1,18 gramas por mililitro, e os pesos atômicos do hidrogênio e do cloro. Primeiro de tudo, o fato aqui que deve ser observado são as diferentes unidades de concentração que estão sendo trabalhadas. Tal qual o exercício anterior, você tem que padronizar essas unidades de concentração para uma só. No caso, a gente já viu como converter as concentrações em porcentagem, no caso aqui a concentração mássica, para molaridade, que é justamente o objetivo que está sendo pedido aqui na questão. Então, esse pode ser o nosso primeiro passo. Descobrir quanto em molaridade é correspondente aos 37% massa-massa de ácido clorídrico. E aí isso pode ser feito através de uma equação que foi definida na aula anterior. Através do título de uma solução, é possível então descobrir a sua respectiva molaridade. Né? Molaridade de uma solução vezes o peso molecular é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. E aí, substituindo os termos que nós possuímos, a gente encontra facilmente a molaridade. O peso molecular do ácido clorídrico é 36,5, 1 do hidrogênio mais 35,5 do cloro, igual a 1000, no fator de conversão de unidade, vezes 1,18, que corresponde à densidade do ácido clorídrico, vezes 0,37, que é a porcentagem massa-massa do HCl. Lembrando, nós não substituímos por 37, e sim por 0,37, um valor absoluto, uma vez que 37% é 37 dividido por 100. Então, 0,37. Resolvendo essa continha aqui, nós temos que o ácido clorídrico PA, 37% massa-massa, é equivalente a uma molaridade de 11,96 mol por litro, aproximadamente 12 molar. Né? É justamente isso aqui o que a gente tem como solução de partida, solução altamente concentrada de HCl. Quando você abre, inclusive, o frasco de ácido clorídrico, você percebe a fugacidade dele. É um ácido extremamente volátil e, quando em elevada concentração, ele evapora com muita facilidade. Né? Tanto é que tem que ser trabalhado sobre ambiente de exaustão, ou seja, dentro de uma capela, para que evite os gases que são liberados da abertura do frasco serem respirados. Enfim, o que foi feito até agora, nesse cálculo aqui, foi simplesmente descobrir qual é a equivalência de 37% massa-massa de ácido clorídrico em termos de molaridade. Agora sim nós vamos fazer a diluição, que é a partir dos 11,96 molar,
descobrir qual é o volume necessário para que, quando diluído a 500 ml, você encontre uma solução de 3 mol por litro. Isso é simples utilizando novamente a regra da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, substituindo os termos que possuímos, a nossa concentração inicial corresponde ao de maior valor, 11,96 molar. Dessa solução vai ser retirado uma dada alíquota, chamada de volume inicial, a fim de se preparar uma solução que seja 3 molar em um volume final conhecido correspondente a 500 ml. Então, resolvendo o cálculo, nós temos um volume de 125,4 ml. Ou seja, retirando-se 125,4 ml do frasco de ácido clorídrico concentrado e diluindo-se para 500 ml, nós conseguimos preparar uma solução 3 molar. Pode ser uma continha besta, de fato é muito simples, no sentido da álgebra envolvida, não tem muito o que fazer aqui em termos de cálculo, mas isso daqui, esse cálculo tão simples, é extremamente importante para que nós consigamos preparar soluções bem estabelecidas, soluções de concentração confiáveis, porque a partir de então é que a gente pode avançar nas demais etapas analíticas. Se esse valor aqui não for bem conhecido, não for bem mensurado e posteriormente não for bem manipulado, todo o restante do desenvolvimento analítico vai ser comprometido. Então é extremamente importante que a gente tenha uma ciência do quanto a preparo dessas soluções por simples diluição. Ao se fazer a diluição, o que foi visto até agora foi a diluição de uma única solução, simplesmente alterando o volume dessa solução no sentido de que o solvente passa a ser incrementado. Então você tem ali a adição de um solvente a uma determinada alíquota da sua solução no sentido de diminuir o seu valor de concentração. Por vezes, você pode ter a presença de duas soluções idênticas em termos de composição, ou seja, é a mesma substância, porém, elas podem estar tanto em termos de concentração como em termos de volume em valores distintos. Exemplificando, aqui na solução 1, vamos supor que seja uma solução de cloreto de sódio a uma concentração de 0,1 molar e em um volume de 50 ml. No segundo caso, também será uma solução de cloreto de sódio. Porém, a concentração é de 0,05 molar e em um volume de 150 ml. O que acontece ao se misturar essas duas soluções de composição idêntica? Então, a gente tem como prever também qual será a concentração e, mais facilmente ainda, o volume da terceira solução a ser preparada. Terceira solução essa, que nada mais é do que a junção da solução 1 mais a solução 2. Mas note que por terem valores de concentração e volume distintos, você tem que ter uma atenção quanto ao que está sendo misturado de cada solução para ter o conhecimento do que está sendo produzido na solução final. Isso também é feito de maneira muito semelhante ao que foi visto no preparo de solução por diluição. Ou seja, o que importa é que o número de mols da primeira espécie está sendo acrescido ao número de mols da última espécie para fins de se preparar uma solução de número de mol final. Então você tem o número de mols 1 mais o número de mols 2 será igual ao número de mols 3. O que nós vamos converter no número de mol para a concentração é justamente atribuir o volume que está sendo misturado de cada um. Então, levando-se esse fato em consideração, nós temos que, pegando a concentração da solução 1 vezes o quanto ela foi retirada, misturada, somando-se a concentração da solução 2 vezes o quanto ela está sendo misturada, nós temos como prever qual será a concentração final, concentração 3, tendo-se o conhecimento do quanto que vai ser produzido.
obviamente, por balanço de massa, o volume da solução 3 obrigatoriamente corresponderá ao volume da solução 1 mais o volume da solução 2. Não tem por onde fugir em relação a isso. Então, o volume da solução 3 passa a ter esse valor. E um detalhe tem que ser observado. Uma vez que essas soluções são misturadas, a concentração da solução resultante obrigatoriamente tem que estar no intervalo dos valores de concentração originais. Ou seja, supondo novamente a situação que eu mencionei do cloreto de sódio. Sabendo-se que essa solução 1 tem uma concentração de 0,1 molar e que a solução 2 tem uma concentração de 0,05 molar, a concentração 3 obrigatoriamente tem que estar entre 0,1 e 0,05. Não pode ser nem maior do que 0,1 e nem menor do que 0,05. Né? Num aspecto genérico, isso não necessariamente tem que ser relacionado apenas à mistura de duas soluções. Você pode ter N soluções sendo misturadas. 3, 4, 5, 10 soluções. Né? Por exemplo, no laboratório do Campus Maracanã, nós fazemos isso ao final de cada semestre. Durante as práticas laboratoriais, as equipes de Química Analítica produzem várias soluções que vão sendo acumuladas ao final do semestre. Sabendo que todas têm a mesma composição, mas podem ter valores de concentração sensivelmente distintos, ou seja, um pouco diferentes entre si, nós agrupamos tudo em uma solução única e definimos o valor de concentração final a partir do quanto que foi misturado de cada uma delas. Então você pode ter a mistura de duas soluções, como foi o caso aqui apresentado, resultando em uma terceira solução, mas você também pode ter a mistura de N soluções possíveis. Contanto que o balanço de massa novamente é respeitado. O volume final da solução resultante tem que ser obrigatoriamente o somatório dos volumes que foram adicionados. Exemplificando mais uma vez essa situação, a mistura de solução pode ser demonstrada aqui nesse exemplo 3, onde nós temos soluções de glicose. Então vamos ler o enunciado. Volume de 200 ml de solução aquosa de glicose, de concentração 60 gramas por litro, foram misturados a 300 ml de outra solução de glicose a concentração igual a 120 gramas por litro. Determine a concentração final da solução após realização da mistura. Ou seja, você tem uma solução 1 e essa solução 1 ela possui concentração de 60 gramas por litro, sendo que dessa solução 1 foi retirada uma alíquota de 200 ml. Esses 200 ml da solução 1 foram misturados a 300 ml de uma solução 2, sendo essa solução 2 de concentração 120 gramas por litro. A partir dessa mistura, qual é o valor de concentração da solução resultante? Então, regrinha da diluição, no caso aqui, regrinha da mistura de soluções. Né? C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Substituindo os valores conhecidos, nós temos a nossa solução 1 correspondente a 60 gramas por litro, e dessa solução foi retirada uma alíquota de 200 ml, que deve ser então somado à solução 2, que corresponde a uma solução de concentração 120 gramas por litro, multiplicando-se pelo valor que ela foi misturada, 300 ml. Essa mistura vai corresponder a uma concentração residual, uma concentração final C3, vezes o quanto é produzido dessa mistura, chamado de V3. E como nós vimos pelo balanço de massa, V3 é obrigatoriamente igual a V1 mais V2. Nessa situação, V3 será igual a V1, 200, mais V2, 300. Ou seja, vai ser preparada uma solução final de 500 ml. Então, resolvendo essa continha, nós temos aí uma concentração da mistura correspondente a 96 gramas por litro de glicose. E note que aquela informação que foi colocada
a concentração da solução resultante deve estar obrigatoriamente no intervalo dos extremos de concentração que foram misturados. Como nós temos apenas duas soluções misturadas, essa solução resultante tem que estar entre 120 e entre 60 gramas por litro. 96 gramas por litro está dentro desse intervalo. Mais um caso para demonstrar a aplicação desse conceito. Nós temos aqui agora uma solução de cloreto de sódio 0,1 molar. Então, vamos ler novamente o enunciado. Calcule o volume de solução de cloreto de sódio 0,1 molar que deve ser adicionado a 250 ml de solução de sódio 0,025 mol por litro, de modo a se obter uma solução final de concentração 0,05 molar. Note que aqui o raciocínio é um pouco diferente da questão anterior. Você tem uma solução de concentração já definida, 0,1 molar. Essa solução será adicionada a 250 ml de outra solução de sódio, 0,025 molar. A pergunta é: qual deve ser o volume dessa solução inicial que deve ser misturado à solução 2, ou seja, 250 ml de 0,025 molar, de modo a se preparar uma solução final que tenha uma concentração resultante em 0,05 mol por litro. Então, novamente, a regra da mistura ela vai ser utilizada. Porém, o objetivo, novamente reforçando nesse caso aqui, não é descobrir a concentração final. Essa concentração final ela já é fornecida, porque você já tem a ideia do que se preparar. No caso anterior, nós pegamos volumes aleatórios de duas soluções, misturamos e a partir de então nós descobrimos qual foi o valor de concentração final preparado. Nesse caso não. Nós vamos, a partir de uma solução conhecida, calcular qual volume deve ser misturado de outra solução a fim de se preparar uma solução de concentração exatamente conhecida. Então vamos substituir os valores para ter uma melhor percepção de onde cada termo deve ser aplicado. A nossa concentração 1 corresponderá à nossa primeira solução, que é correspondente então a 0,1 molar. Uma observação precisa ser levantada aqui. Está sendo mencionado apenas o íon sódio. Então, o nosso sal de origem, que é o cloreto de sódio, ele tem 1 mol de sódio também. Ou seja, 1 mol de cloreto de sódio possui 1 mol do cátion sódio. Se a nosso sal é 0,1 molar, obviamente uma solução 0,1 molar de cloreto de sódio também vai possuir 0,1 molar de sódio. Então, esse será o nosso valor de concentração 1 ao sódio, 0,1 mol por litro. O detalhe é que nós não temos ainda o conhecimento do quanto vai ser misturado. É justamente essa variável que será calculada. Então, nós não temos o valor de volume que vai ser coletado dessa primeira solução. Mas essa primeira solução vai ser misturada à segunda solução, que dessa segunda solução nós já conhecemos a sua concentração, que é 0,025 mol por litro, e o quanto vai ser misturado dela. A ideia é que essa mistura nos forneça uma concentração final, C3, correspondente a 0,05 mol por litro. E o V3, como foi falado nos outros slides, ele sempre corresponderá ao volume das soluções misturadas, V1 mais V2. Ou seja, V1, que ainda a gente não conhece, mais V2, que esse sim conhecemos, correspondente, V2 aqui, ó, a 250 ml. Então, V3 corresponde a V1 mais 250. E aí é uma conta simples de álgebra. Né? Colocando tudo que tem letra de um lado e que não tem do outro e resolvendo a equação, você descobre o valor da variável, que no caso aqui é V1. Então, ficará 0,1 vezes V1
aqui ele novamente, mais 0,025 vezes 250, que corresponde a 6,25, igual 0,05 vezes V1, aqui ele, mais 0,05 vezes 250, que corresponde a 12,5. Esse termo aqui, que tem V1, passa para o outro lado, com sinal contrário, ou seja, menos 0,1 V1 menos 0,05 V1. E esse termo que está do lado esquerdo, mais 6,25, passa para o outro lado também subtraindo. Então, 12,5 menos 6,25. Fazendo a conta, chegamos a esse primeiro resultado, que 0,05 passando para o outro lado dividindo, nós encontramos então o valor de V1, correspondente então a 125 mililitros. Então, o volume da primeira solução de concentração 0,1 molar, que deve ser misturado a 250 mililitros de uma solução 0,025 mol por litro em sódio, com o objetivo de se preparar 0,05 molar em sódio, é igual a 125 mililitros. A mistura dessas duas soluções vai dar, obviamente, um volume final de 250 já conhecido, mais 125 calculado, né? Correspondente, então, aí a 375 mililitros de solução final. Por fim, para a gente mudar um pouquinho aí o conceito e não trabalhar simplesmente com diluição, mas também com aumento de concentração utilizando o mesmo raciocínio, essa questão trata justamente dessa possibilidade, uma técnica analítica que a gente utiliza muito, principalmente em análise instrumental, que é a etapa de pré-concentração. A etapa de pré-concentração é justamente aquela que eu mencionei quando uma substância ela é encontrada em níveis de concentração tão baixos que um detector não enxerga a presença daquele analito e você precisa aumentar a concentração daquela espécie com essa finalidade de que a amostra se torne perceptível ao detector. Então veja, misturaram-se duas soluções de glicerol, sendo adicionados 50 ml de uma solução 0,1 molar com 250 ml de outra solução 0,025 molar. A solução resultante foi submetida à evaporação, sendo seu volume final correspondente a 5 ml. Qual a concentração de glicerol ao final do processo? Então, esse processo aqui que ele está mencionando, ele corresponde a duas etapas. Uma primeira relacionada à mistura de duas soluções. Vejam que ele pegou 50 ml de uma, mais 200 ml de outra. E essa solução final, ou seja, essa solução da mistura, ele submeteu à evaporação, fazendo-se com que o volume final correspondesse a 5 ml. Então, o que se está pedindo aqui é qual é a concentração final nesses 5 ml pós-evaporação. Então, a gente tem que percorrer as etapas para conseguir calcular e prever que concentração é essa ao final do processo. Então, primeiro de tudo, vamos verificar aqui qual será a concentração de glicerol pós-mistura das duas soluções que estão sendo trabalhadas. Regra da mistura: concentração inicial vezes volume inicial, mais concentração secundária vezes volume secundário, vai corresponder a uma concentração final vezes um volume final. Como aqui nós só temos duas soluções, essa equação nos satisfaz. Estou mencionando isso porque caso tivesse 3 ou 4 soluções, você teria simplesmente que acrescer aqui mais um termo, mais um membro aqui nesse termo da equação. Se fossem 3 soluções misturadas, por exemplo, seria C1V1 mais C2V2 mais C3V3. Ok? Como só são duas, essa equação aqui nos satisfaz. Então vamos substituir os termos. A nossa solução 1 é uma solução 0,1 mol por litro, aqui ela, onde foi retirada uma alíquota de 50 ml. Está aqui os 50 ml substituídos. Esses 50 ml da solução inicial foram misturados com 200 ml, está aqui, ó, misturados com 200 ml de outra solução 0,025 mol por litro. Ou seja, a concentração 2 corresponde a 0,025
e dessa solução foi misturado 200 ml. Essa mistura aqui vai nos fornecer uma solução resultante, uma solução C3, de concentração a ser calculada. Considerando-se, obviamente, que o volume da solução 3 não pode fugir daquilo que foi misturado entre V1 e V2, ou seja, 50 mais 250. Resolvendo essa expressão, a gente chega que a solução resultante da mistura, ou seja, a etapa inicial do processo, é de 0,04 mol por litro. Confirmando que 0,04 mol por litro está dentro do intervalo dos dois extremos, 0,1 extremo maior e 0,025 extremo menor. 0,04 está nesse intervalo. Esse 0,04 mol por litro está presente em quanto de volume final? Ora, o volume final corresponde ao V3, que é igual ao V1 mais V2. Ou seja, o 0,4 mol por litro está presente em 250 ml. E é a partir desses 250 ml que é iniciada a segunda etapa do processo. A solução resultante foi submetida à evaporação, sendo seu volume final correspondente a 5 ml. Ou seja, dos 250 ml, o solvente foi evaporado, restando-se 5 ml de solução final. Então, o cálculo é exatamente o mesmo que vamos fazer aí utilizando a regra da diluição. Só que, nesse caso, não foi uma diluição que foi realizada, e sim uma evaporação. Então, veja, você tem uma solução de concentração inicial, que é a C3, e de um volume inicial V3. Vai ser realizado o processo de evaporação e nós vamos ter uma concentração final e um volume final. Substituindo os dados que nós possuímos, nós temos a concentração 3, 0,04 mol por litro, que é resultante da mistura, e esse 0,04 mol por litro estão presentes em 250 ml, também resultante da mistura entre V1 e V2. Foi realizada a evaporação e nós vamos descobrir o valor de concentração do glicerol agora presentes em um volume bem menor do que o inicial, ou seja, 5 ml. Então, fazendo o cálculo, a concentração de glicerol na solução final é de 2 mol por litro. Então, vejam que realmente esse valor de concentração é correspondente a 20 vezes o valor de concentração da solução 1, bem maior. Por quê? É justamente esse o objetivo quando se trabalha com uma etapa de pré-concentração. É você alterar o volume de solvente de tal modo que o teu analito de interesse, que no caso aqui é o glicerol, se torne com um valor de concentração bem maior e aí sim passível de ser detectado pelo sistema analítico que está sendo trabalhado. Então essas aí são as duas possibilidades de se trabalhar com a regra de diluição, utilizando ela para fins de diminuição de concentração ou, nesse caso aqui específico, o aumento de concentração por uma etapa de diminuição de valor do solvente, de grandeza do solvente existente naquela solução. Ok? Então a gente finaliza essa nossa aula com esse exemplo e o material vai ficar novamente postado, como vai ser de costume, e também serão sugeridos através da plataforma do Classroom alguns exercícios extraídos do School ou redigidos, direcionados através de um arquivo que também vai estar disponível a todos. Desejo a todos uma ótima semana e em breve a gente retoma algumas dúvidas no nosso encontro síncrono. Qualquer outra dúvida que surgir no estudo de vocês, não deixem de contactar e aí podem colocar a dúvida de vocês pelo próprio post do Google Classroom, que eu tento responder o quanto antes. Até breve.